Olá, a graça e a paz de Jesus Cristo, nosso Senhor. Nós vamos continuar estudando o livro de Salmos, desta vez no capítulo de número 79. Eu te convido então a abrir a sua Bíblia em Salmos, capítulo número 79. Vamos acompanhar a leitura? Ó Deus, as nações invadiram a tua herança, profanaram o teu santo templo, reduziram Jerusalém a ruínas, deram os cadáveres dos teus servos às aves do céu por alimento, a carne dos teus fiéis aos animais selvagens. Derramaram o sangue deles como água ao redor de Jerusalém, e não há ninguém para sepultá-los. Somos motivos de zombaria para os nossos vizinhos, de riso e menosprezo para os que vivem ao nosso redor. Até quando, Senhor, ficarás irado para sempre? Arderá o teu ciúme como o fogo? Derrama a tua ira sobre as nações que não te reconhecem, sobre os reinos que não invocam o teu nome, pois devoraram Jacó, deixando em ruínas a sua terra. Não cobres de nós as maldades dos nossos antepassados. Venha depressa ao nosso encontro a tua misericórdia, pois estamos totalmente desanimados. Ajuda-nos, ó Deus, nosso Salvador, para a glória do teu nome. Livra-nos e perdoa os nossos pecados, por amor do teu nome. Porque as nações haverão de dizer: onde está o Deus deles? Diante dos nossos olhos, mostra às nações a tua vingança, pelo sangue dos teus servos. Cheguem à tua presença os gemidos dos prisioneiros. Pela força do teu braço, preserva os condenados à morte. Retribui 7 vezes mais aos nossos vizinhos as afrontas com que te insultaram, Senhor. Então nós, o teu povo, as ovelhas das tuas pastagens, para sempre te louvaremos. De geração em geração cantaremos os teus louvores. Vamos orar ao Senhor? Santo Deus, amado Pai, em nome de Jesus Cristo, nós pedimos a sua direção para esse estudo. Mexe com o nosso coração e com a nossa mente, e que o nosso desejo seja para contigo, seja para fazer e realizar a tua vontade. Em nome de Jesus, assim nós oramos e agradecemos. Amém. Pois bem, nós lemos o capítulo 79 e percebemos aí entre o versículo 1 e 4 que há um clamor, há um grito de socorro sendo pedido devido à grande devastação que está sendo realizada em Israel. É um período de guerra, um período de destruição, um período de grande morte. E o salmista vem então invocar o Senhor uma grande salvação. Vem invocar do Senhor que ele cesse a própria ira do Senhor. É o que é dito aí no versículo 5. E eu peço que você acompanhe então no versículo 5, que diz: até quando, Senhor, ficarás irado para sempre? Arderá o teu ciúme como o fogo? Então a gente percebe aí que o salmista olha para a sua nação, está vendo a sua nação sendo consumida pelo fogo destruidor, pelas nações vizinhas que estão vindo e se apoderando das terras e destruindo tudo que existe ali em Israel, mais especificamente em Jerusalém. E ele fica desesperado e ele diz: Senhor, isso é a tua ira. O que está acontecendo aqui é porque o Senhor está derramando da sua ira sobre o nosso povo. E ele estava certo, ele sabia exatamente o que estava acontecendo. Por que estava acontecendo tão grande mal? Por que estava acontecendo tão grande mortandade no povo? É justamente porque o povo não deu atenção àquilo que Deus instruíra o povo anteriormente. Os profetas vieram, os reis vieram, e constantemente o povo era avisado para se afastar do mal, se afastar da idolatria, se afastar da sua prática pecaminosa, porém o povo não deu ouvidos algum. Até que em determinado momento, depois de muito tempo sendo avisado, vem então o castigo do Senhor sobre esse povo. Isso deve nos chamar a atenção. Este salmo se assemelha bastante ao salmo de número 74, que também acontece durante esse mesmo período, por volta ali do ano 585, 86 a.C., que é a invasão de Nabucodonosor, e a Babilônia está tomando conta, está se apossando de Jerusalém. Então nós percebemos aí que é justamente esse período, e esse período é doloroso para o povo de Israel, porque eles se firmavam em uma teologia equivocada.
por conta do templo estar no meio da cidade, por conta deles entenderem que Deus é o Deus deles, eles achavam que nenhum mal poderia sobrevir a eles. Porém, Deus dá liberdade ao rei da Babilônia, poder ao rei da Babilônia, para avançar sobre Israel, justamente como um castigo por conta de seus pecados. Aliás, o salmista chega a dizer aqui que ele não queria ser castigado por culpa dos pecados de seus pais. Eles sabiam que os pecados de seus pais eram grandes contra o Senhor dos Exércitos, contra o Deus Criador dos céus e da terra. Apesar de tantos avisos que foram dados, eles persistiam em continuar no erro do pecado. O que isso nos traz de reflexão? O que isso nos traz para pensarmos nesse dia? A primeira coisa que eu quero pensar com você é como tem sido a sua vida diante de Deus. Você tem levado a sério os avisos de Deus na sua vida? Quando Deus tem lhe avisado a respeito de uma determinada prática, a respeito de uma determinada atitude, uma ação, você tem pensado realmente sobre aquilo que Deus está lhe ensinando? Aquilo que Deus está lhe dizendo? Eu tenho visto isso acontecer novamente em vários lugares. Isso que aconteceu em Israel, as pessoas não deram ouvidos a Deus, achavam que Deus estava brincando quando ele dizia que não aceitava pecado no meio do povo dele. Porém, eles levaram na brincadeira, continuaram empurrando com a barriga. Não vai acontecer nada, Deus está conosco, Deus continua conosco. Até que em determinado momento veio sim, o cálice da ira de Deus se derramou sobre a vida deles. Então veio o castigo. Nós vemos isso no povo de Israel. Nós vemos que eles foram levados ao cativeiro. Nós vemos que eles pagaram um tão grande preço por conta dos seus pecados. Mas e você? O que você está esperando para deixar o seu pecado? O que você está esperando para abandoná-lo totalmente, para pedir perdão a Deus, para se voltar tão somente para Deus? Eu gostaria que você refletisse honestamente como você tem conduzido a sua vida. Eu gostaria de te convidar a refletir seriamente se aquilo que você tem feito no seu dia a dia agrada realmente a Deus. Eu gostaria de te convidar a refletir nesse dia se você tem levado uma vida, conduzido uma vida diante do próprio Deus. Deus poderia hoje bater na sua porta e entrar em sua casa e jantar contigo sem que você ficasse constrangido por conta de seus pecados que você tem alimentado dia após dia? Deus poderia vir sobre a nossa terra e você teria certeza que você não seria punido porque você tem buscado viver uma vida santa, digna diante de Deus? Você tem dado ouvidos aos avisos que Deus tem enviado? Então a primeira reflexão é justamente essa. E a segunda é como você tem conduzido a sua vida. Não é a mesma coisa. A primeira, eu perguntei se você tem levado a sério os avisos que Deus tem dado. Porque dia após dia, na minha experiência pastoral, eu vejo que as pessoas têm tido uma mente cauterizada quando se fala de pecado, quando se fala da necessidade de mudança, quando se fala da necessidade de mudança de comportamento, de atitude em relação ao seu cônjuge, em relação à sua família, em relação ao seu trabalho, em relação às pessoas ao seu redor. As pessoas estão com a mente cauterizada e dizem: ninguém tem nada a ver com a minha vida. Eu toco a minha vida do jeito que eu bem entender. E continuam nos seus pecados. Não há perdão, não há reconciliação, não há restauração, porque os corações duros continuam se voltando tão somente para o seu próprio ego. Isso causa uma grande destruição e causará uma destruição maior ainda. Você tem dado atenção aos avisos? A outra questão eu quero que você reflita como você tem conduzido a sua vida. Seja honesto com você mesmo, olhe-se no espelho, diante da palavra de Deus, como você tem conduzido a sua vida. Você tem conduzido de maneira que agrade a Deus? Sua preocupação na sua vida tem sido glorificar a Deus? Sua vida tem honrado ao Deus que você serve? Ou você simplesmente tem vivido como qualquer outro? Você não tem nenhuma diferença daqueles que não servem a Deus, a não ser o fato de você dizer: olha, eu pago minhas contas em dia.
Mas na contrapartida, a calúnia, a mentira, o falso testemunho, a pornografia, o adultério, isso tem se feito presente na sua vida. E você tem abraçado isso e não quer deixar. Como você tem conduzido a sua vida? Esse é um momento próprio para reflexão. Porque haverá um dia que Jesus Cristo vai voltar. E ele vai voltar como juiz. E ele nos avisou que ele veio da primeira vez para salvar o que estava perdido. Mas ele vai voltar como juiz. E quando ele voltar como juiz, ele vai colocar diante do tribunal dele todos. E todos haverão de prestar contas diante desse soberano juiz que é Jesus Cristo. Você está pronto para encarar Jesus Cristo? Você está pronto para encarar Jesus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquele que detém todo o poder? Será um dia de alegria ou um dia de lágrimas para você? Pense bem sobre isso. E se há alguma coisa que você deva mudar, esse é um bom momento para você pedir perdão a Deus e retomar a sua caminhada ao lado de Jesus Cristo. Pois somente Jesus Cristo nos dá a verdadeira liberdade. Somente Jesus Cristo nos dá o perdão dos nossos pecados. Somente Jesus Cristo pode nos livrar do pecado. Somente Jesus Cristo pode nos livrar da maldade que habita em nossos próprios corações. O meu desejo para você, nesse dia, é que você acorde e se volte para Jesus. Não espere vir o tempo ruim, o dia difícil, para você olhar para Deus e dizer: Deus, até quando a sua ira vai permanecer sobre nós? Esse é um bom dia. Um dia para você pedir perdão, um dia para você retomar o seu relacionamento com Jesus Cristo. Deus abençoe você, Deus abençoe toda a sua família. E você, que tem sido abençoado pelas mensagens neste canal, quero te convidar a curtir o vídeo, a se inscrever no canal e a clicar no sininho para que você fique sabendo das novas publicações.